Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio dos Meus Direitos em Tempos de Pandemia. Aqui, em nome do Escritório Matos Filho, quero agradecer a equipe do Instituto Proa e do JP Morgan por esse convite. A gente está muito feliz de participar e poder trazer às proanas e aos proanos alguns esclarecimentos sobre impactos jurídicos durante a pandemia, né? Hoje eu estou aqui com a Mariana Cobra, que é sócia da nossa área de Direito Imobiliário, e o Felipe, que é advogado, que trabalha na equipe também de Direito Imobiliário, e a gente vai bater um papo e contar um pouquinho como que ficam, né, sobretudo os contratos de aluguel e outras questões durante esse tempo, tá? Então, eu vou começar já, Mariana, e depois, enfim, já fica à vontade para fazer a sua apresentação inicial, mas já vou te colocar uma pergunta que eu acho que tenho certeza que tem passado pela cabeça de muita gente, né? Durante a pandemia, a renda das pessoas diminuiu, né? Muita gente ficou sem trabalho, às vezes tinha ali um pequeno empreendimento, deixou de ganhar, né, o dinheiro que ganhava antes, e com isso, a pessoa pode ser despejada se ela não pagar o aluguel, né? Como que as pessoas podem fazer numa situação como essa? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana Cobra, eu sou sócia da equipe de negócios imobiliários do Matos Filho. Então, eu tenho lidado muito com as situações de locação nessa pandemia. Espero poder ajudar um pouquinho vocês, tirando as dúvidas de vocês em relação a essas questões de locação. Então, vamos lá. Não tenho a menor dúvida de que a pandemia afetou todas as pessoas em grande proporção. Então, quer dizer, algumas pessoas foram afetadas negativamente, acho que talvez a maioria da população, e outras não, porque você vê, quer dizer, aumentou muito movimento na farmácia e no supermercado, por exemplo, e outras atividades que não pararam, que foram consideradas atividades essenciais e continuaram funcionando. E a pandemia criou, além disso, outras necessidades para as pessoas. Então, algum tipo de comércio específico, na verdade, foi beneficiado em função da pandemia e não prejudicado. Mas a gente entende que muita gente foi prejudicada, não só porque o comércio fechou, mas também porque muita gente perdeu o emprego em função de tudo que está acontecendo no mundo, né? Principalmente agora no Brasil. Então, como as pessoas perderam a renda, muita gente está querendo saber como vai sobreviver em função disso, né? E tentar reduzir custos de todos os lados. E um custo que é muito relevante para a economia familiar é o custo de locação. Então, uma dúvida muito recorrente é o que fazer. Eu posso negociar? Em que termos? Eu tenho esse direito? Se o locador não conseguir, não concordar em negociar, o que eu posso fazer? Se eu não puder pagar, quais são as consequências? Quais são os riscos? Então, vamos lá, eu espero não ser falar muito juridiquês aqui, mas normalmente as pessoas têm contrato escrito ou verbal, às vezes até verbal, que fica mais difícil, mas os contratos de locação escritos em geral não prevêem nada em função dessa situação, tá? Nem os contratos mais sofisticados e nem muito menos aqueles mais simples, tá? É uma situação nunca vivenciada nessas gerações, então os contratos não prevêem nada em função disso, tá? Em função da pandemia e nem em função da queda de renda do locatário. Em geral, não tem. Normalmente, essa é uma situação muito particular que é negociada particularmente. Então, a pessoa que, por exemplo, independente da pandemia, perdeu o emprego, ela vai lá bater na porta do locador e pedir algum desconto, por exemplo, tá? Os contratos não prevêem, a lei, que é muito benéfica ao locatário em geral, também não prevê nenhuma situação como essa ou como lidar com isso, tá?
Então, voltando um pouquinho, para responder a pergunta sobre se o locatário pode ou não ser despejado em função da falta de pagamento dos aluguéis nesse período, o locatário pode sim ainda ser despejado se não fizer um acordo com o locador e não fizer os pagamentos, tá? Existia um projeto de lei que agora foi convertido em lei, que previa, quando ele surgiu esse projeto, no início da quarentena, que previa a impossibilidade de decretação do despejo com liminar, ou seja, a liminar é uma medida judicial que não houve a parte contrária, tá? E decreta o despejo para desocupação em 15 dias. Então, é uma medida antecipatória e muito rápida de despejo. Então, para proteger o locatário, foi feito esse projeto de lei que impedia, pelo menos até de março, as ações propostas de março até outubro não poderiam ter decreto de despejo com liminar, tá? Que é uma medida mais rápida e que não permite que o locatário possa se defender na ação de despejo. Não sei se eu fui clara. Mas essa parte do projeto de lei foi vetada pelo presidente, porque e a justificativa para isso é que tratava igualmente todas as partes, né? E quando, na verdade, você precisa analisar caso a caso. Então, não é todo, como eu já disse, não é todo locatário que foi afetado negativamente pela pandemia. Então, não dá para tratar todos da mesma forma. Você precisa analisar a situação caso a caso, né? Então, e até porque, e até uma justificativa para o veto, que tem muito locador, e isso tem pesquisa que indica isso, muitos locadores têm a mesma situação do locatário. Então, 80% dos locadores de imóveis residenciais têm a mesma situação econômica dos locatários e tem um imóvel só. Então, esse imóvel, a locação desse imóvel é para complementar a renda. Então, tem muita gente aposentada que só tem esse imóvel como fonte de renda, por exemplo. Então, imaginar que você pode permitir que todos os locatários deixem de pagar os aluguéis durante esse período, você privilegia algumas pessoas em detrimento de outras que também dependem desse dinheiro. Então, por isso que a situação tem que ser analisada em função do impacto que o locatário sofreu e também da qualidade do locador, né? Que nem sempre o locador está numa posição muito privilegiada em relação ao locatário, isso tem que ser considerado. Tá joia, Mariana, muito obrigada. Realmente a gente está num momento muito difícil que afeta as pessoas de forma diferente, né? E cada situação tem que ser vista com as suas peculiaridades. Eu vou aproveitar então para perguntar para o Felipe se nessa quarentena uma imobiliária poderia aumentar o preço do aluguel, ou se isso é errado. O que você acha, Felipe? Vamos lá, pessoal, eu sou o Felipe, então, como a Bianca falou, eu trabalho com a Mariana Cobra, no Matos Filho, sou advogado, vou completar 2 anos, me formei agora, em 2018, mas, bom, sendo bem objetivo aqui, a meu ver, ao nosso ver aqui, uma imobiliária ela não tem esse direito, tá? Justamente porque a gente tem que lembrar que o contrato, de fato, ele é um acordo entre as partes, né? Então, sempre tem que ter o direito do contraditório, ou seja, sempre ambas as partes elas têm que, de fato, concordar, né? Então, na verdade, a própria imobiliária aqui, ela defende e protege os direitos do locador, que é o proprietário do imóvel, ela não teria esse direito, tá? O que acontece normalmente,
qualquer contrato de locação, e tanto a lei de locações deixa isso a salvo, que todo contrato ele tem que ter uma atualização monetária, mas essa atualização monetária ela não implica justamente num aumento por decisão do locador do aluguel, né, da remuneração mensal que é devida, mas sim uma compensação pelas possíveis perdas que durante o ano, tá? Então essa variação, essa atualização ela é anual, que durante o ano o aluguel teve, né? E além disso, também a lei de locação ela coloca a salvo para a gente a garantia do locatário e do locador do ajuizamento de uma ação renovatória, de uma ação revisional, desculpe, que a ação revisional, justamente, quando você no imóvel durante 3 anos, tá? As partes, qualquer uma delas, elas têm direito de rever judicialmente esse aluguel, né? Então, a pessoa interessada, ela vai até o judiciário e para demandar essa revisão, tá? Então, há uma sentença, há uma análise pelo juiz com relação a isso, se de fato o aluguel ele vai poder ser revisto diante do preço de mercado dele, né? Então, acho que assim, isso, lógico, nada impede, antes dos 3 anos, tá, as partes, elas, se de fato elas julgarem que há uma revisão a ser feita, entrar na justiça para pleitear este tipo de pedido, tá? Mas, enfim, concluindo aqui, o meu raciocínio não depende, sim, de um consenso, de um acordo entre as partes para isso acontecer, e caso a locatária não esteja de acordo, a imobiliária não vai conseguir, de fato, mudar, né, alterar, seja para aumentar ou diminuir este aluguel. Se eu puder complementar aqui, é só porque a aplicação desse índice de correção monetária, que normalmente é previsto no contrato, pode gerar um aumento do aluguel, né, que o ano passado acho que foi 7%, por exemplo, o índice, o IGPM de janeiro a janeiro. Então, ele acaba implicando num aumento do valor a pagar, mas não é um aumento imposto pelo locador, isso já normalmente está previsto no contrato, né, essa atualização do aluguel anualmente, tá? Isso só pode ser feito uma vez ao ano e acaba na prática acontecendo esse aumento. Então, a imobiliária, ela reflete, como a gente está vários meses aí na pandemia, acaba que se o contrato foi celebrado num desses meses, já passou 1 ano, ou 2, ou 3, está na época da atualização. Então, parece que é um aumento e, na verdade, é só a atualização do valor do aluguel de acordo com o índice de correção monetária. Então, é só isso que tem que ver, se o locador está querendo aumentar o valor do aluguel e não tem nada a ver com o contrato, né? De repente ele teve uma perda por outra questão e quer compensar aumentando o valor, isso não pode, né? Ele só poderia judicialmente a cada 3 anos da última negociação ou da celebração do contrato, mas se for essa atualização, e isso tiver no contrato, mas é muito comum que esteja, daí não é aumento efetivamente, é só atualização do valor do aluguel. Tá? Perfeito, Mari, muito obrigada. Felipe, e se a família não conseguir pagar o aluguel? Né? A família pode, a pessoa que está, né, alugando a casa, pode, de alguma forma, falar com o proprietário para encontrar uma forma de resolver essa situação durante a pandemia? Exato. Foi tanto que a Marina até comentou inicialmente aqui, ele pode, como a gente está sugerindo para que faça isso, né? Antes de procurar a via do judiciário, né? Porque
como a gente sabe, sempre uma conversa amigável com o proprietário do imóvel pode gerar muito mais benefício para ambas as partes, né? A gente tem que lembrar aqui que a gente está numa situação totalmente anormal, passageira, né? E que, assim, as coisas vão dar certo. Exatamente. Acho que a gente já está no caminho indo bem, né? Acho que já a pior fase, se Deus quiser, já foi. Então, acho que, assim, a princípio, o melhor para se fazer, de fato, é tentar conversar com o locador para você expor a sua situação, né, no caso. Então, você ir de mente aberta também, sempre considerando que ambos os lados também podem estar prejudicados com a pandemia, né? Então, não que ele vá ter lucro, mas, assim, tentar ver os dois lados. Isso tanto para o locador quanto para o locatário. Então, até a gente, no direito civil, tem o princípio da boa-fé, né, que rege todo o sistema privado, o sistema que lida com as pessoas. E deste princípio da boa-fé tem o princípio da cooperação, né? E justamente eu acredito que neste contexto inteiro da pandemia a gente tem que colocar em mente isso, que as partes elas têm que cooperar para que possam encontrar uma melhor solução para ambas, né? Então, não pensar só em você também, mas no próximo. Eu acho que essa pandemia pode ser muito ruim, mas alguma coisa ela vai ficar, né? Então, e justamente a gente espera que isso fique nas pessoas. Então, essa simpatia, essa empatia com o próximo, que acho super necessário tanto nas relações locatícias aqui que a gente está falando, quanto nas relações pessoais. Excelente, Fê. E para complementar, o locador muitas vezes vai ter interesse, né, ao invés de não receber nada, por exemplo, em negociar uma condição melhor, né? Nem que seja para postergar o pagamento. Então, às vezes, não precisa ser uma negociação de tudo ou nada. Olha, não vou te pagar nada, mas eu posso pagar metade, eu posso pagar 30%, e depois eu acerto mais 20%, depois a gente acerta um pouquinho mais, me ajuda aqui. Então, na medida do possível, existe interesse também, e a gente tem visto os locadores se sensibilizando com a situação dos locatários, e permitindo esse tipo de negociação, de pagamento facilitado. Vamos diminuir um pouquinho aqui, você me paga mais um pouquinho lá na frente. Então, acho que vale essa tentativa, não só não pagar nada, né? Mas, de repente, diminuir um pouquinho aqui, pagar um pouquinho mais lá na frente, isso aí acho que pode facilitar a negociação com os locadores, que eles também não querem perder toda a renda. Vamos supor, eu não posso pagar, então eu vou para um lugar mais barato. Às vezes, não é vantagem para o locador perder a alocação totalmente nesse momento. E eles estão pensando nisso. Então, como o Felipe bem falou, acho que o equilíbrio é a resposta. Até uma complementação, isso que eu ia falar, a gente também tem que pensar pelo lado do locador. Talvez a maioria das vezes ele não queira ter o imóvel desocupado agora, né? Porque vai sobrecarregar, por exemplo, o pagamento de outros tributos que fazem parte do uso do imóvel. Então, por exemplo, IPTU. Então, se ele se vê agora sem um locatário, porque ele não resolveu fazer um acordo, ou enfim, um desconto, conceder um desconto para o locatário, ele pode ser onerado, porque o locatário falou, então tudo bem, eu vou sair daqui, vou para um lugar melhor, que eu vou pagar menos, porque as pessoas que não alugaram estão loucas para alugar, para tentar, de fato, reduzir alguma renda, né, alguma entrada de dinheiro, e, enfim, então acho que a gente tem que colocar isso em mente, que tanto para o locador quanto para o locatário é o ideal e é o benéfico para que eles cheguem no consenso. Perfeito, muito obrigada, Felipe, Mariana, é muito bom ver as ponderações de vocês, porque a gente, advogado, né, sabe que nem sempre as relações são muito equilibradas, né,
mas nesse momento em que a gente está no momento de tanta exceção, né, e de tanta dificuldade para todos, é a nossa maior recomendação mesmo, né, que as pessoas cheguem aí a um equilíbrio. E aí eu vou fazer uma pergunta, Mari, para você, que eu acho que é muito com base, imagino, no que sejam as experiências práticas aí de alguns dos proanos e das proanas, né? Então vamos pensar aqui um exemplo, tá? Eu vou tomar até liberdade aqui de ler. Né? Se alguém faz um contrato né, com o responsável por um imóvel, sobre a possibilidade de desconto no aluguel, mas a pessoa não aceitou. Tá? Então faz um contrato não, um contato, né? Então você faz um contato com o responsável falando assim, não é possível um desconto no aluguel, a pessoa não aceita, mas já foi feito um pagamento de R$900 de caução, né? Se tem uma desistência do inquilino, daquele que estava interessado em alugar o imóvel, é obrigatório o pagamento da multa? Como que fica uma situação assim, hein, Mari? Vamos lá. Essa é difícil. Na verdade, é o seguinte, você nunca vai, se não tiver acordo, necessariamente, para autorizar isso, você tem que ter uma autorização judicial, tá? Para autorizar o não pagamento tanto do aluguel, quanto da multa pela rescisão do contrato. Então, se a pessoa quiser sair, olha, eu não vou dar conta de pagar esse aluguel, então eu vou precisar sair, tem uma multa que normalmente é de 3 aluguéis, tá? Essa multa não ela é do mercado, ela tipicamente é 3 aluguéis, mas ela pode ser maior ou menor. Mas sempre, independente do valor da multa, ela vai ser reduzida pelo período do contrato. Isso é por lei. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, se o contrato é de 3 anos e o momento da rescisão é o segundo ano, e a penalidade é de 3 aluguéis, então o inquilino que estiver terminando o contrato só vai pagar 1 aluguel, tá? Isso é importante ressaltar. E se a caução, que normalmente também é de 3 aluguéis, tá, tiver sido dada, o locador tem que devolver. Se ele não devolver, daí o locatário pode entrar pedindo com uma ação pedindo a devolução, tá? Isso é uma situação. A outra situação não existiu um acordo para redução do aluguel, e o locatário não quer sair do imóvel, mas decidiu deixar de pagar, por exemplo, tá? O que não poderia, sem uma autorização judicial para isso, vamos dizer. Daí, normalmente, o contrato prevê que o locador pode usar essa caução dada em garantia para cobrir os aluguéis não pagos, né? Então, normalmente, a caução é de 3 aluguéis, ela vai cobrir 3 aluguéis, mas isso não prejudica o direito do locador a entrar com a ação, né? Então, deixou de pagar, ele vai cobrir os aluguéis ou, eventualmente, a multa, e ele pode entrar com a ação depois, por exemplo. Ou pode entrar de imediato e cobrir o valor dos aluguéis durante 3 meses, né? E se o locatário não sair, ainda tem que pagar o restante até o despejo, tá? Então, o ideal é realmente negociar com o locador, ainda que ele possa utilizar, por exemplo, isso pode ser uma negociação. Olha, eu te deixei 3 aluguéis, usa esse dinheiro, né, durante esses 3 meses, eu não fico devendo nada, e depois, mais para frente, eu reponho a caução, por exemplo, porque é uma questão pode ser momentânea, de falta de possibilidade de pagar. Então, essa é uma negociação que não afeta o recebimento pelo locador, né, e também ajuda o locatário nesse período difícil. Muito bom. Bom, acho que eu quero agradecer muitíssimo, Mariana e Felipe, pela colaboração. Agradecer toda a equipe do Instituto Proa também, do JP Morgan, dizer que a gente está à disposição de vocês. Eu imagino, esse é um assunto que, assim,
ainda acho que daria para a gente ficar fazendo muitos episódios, né, para falar sobre A gente pode, conte conosco. Muitos episódios. E aí, se vocês quiserem fazer considerações finais, então, eu já quero, enfim, aproveitar para deixar um abraço virtual para todo mundo, né? Desejar que vocês consigam fazer boas negociações e que haja esse espaço de diálogo, né? Para que consigamos todos passar por esse momento aí, sem que ninguém tenha que sair da sua casa e passar por nenhuma situação desse tipo. Muito obrigada. Acho que o Felipe queria falar alguma coisa. Fê? Não, acho que é isso aí, acho que está certo. Enfim, só complementando aqui um pouquinho, que esta multa de rescisão antecipada, ela só vai ocorrer se o prazo do contrato estiver vigente, tá? Então, se o prazo do contrato não estiver mais vigente, então, ou seja, já tenha sido transcorrido, por exemplo, os 30 meses, tá? O locatário ele vai poder, mediante notificação dada 30 dias para desocupação, sair a qualquer momento, sem mesmo o pagamento de multa. Então, daí a caução ela vai ser retomada de uma forma integral para o locatário, né? Acho que era só esse comentário. Bem lembrado, Fê. Então é isso, muito obrigada, a gente está à disposição para tirar outras dúvidas, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho a esclarecer esses pontos. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigada pela oportunidade. Exatamente, e o que precisar, estamos aí e vamos em frente. Muito bom. Bom, a gente vai ter, eu quero convidar todos para um próximo episódio que vai ser de direitos na esfera financeira e bancária, aqui no Meus Direitos durante a pandemia.